Hoje a gente vai arrematar a série sobre riscos pessoais e sociais por violação de direitos, falando da complexidade do fenômeno da violência. Vamos ver como as diversas formas de violência estão relacionadas e não podem ser olhadas de modo simplista. Não é à toa que as violências figuram entre os riscos pessoais e sociais por violação de direitos. Isso aponta para a necessidade de expertise dos profissionais no atendimento a essas situações. Isso também aponta para uma demanda de intervenções que sejam especializadas e que deem conta, pelo menos em parte, dessa complexidade. O nosso trabalho é muito maior do que uma simples orientação. Ele envolve ter contato com assuntos pesados, preconceitos e coisas que nos incomodam. E nesse contato envolve tentarmos construir, junto com as famílias, algumas rupturas em modos de funcionamento cristalizados, em padrões de interação que já vêm sendo modelados na família desde as gerações anteriores. Isso para falar dos aspectos internos da família. Paralelamente, isso tudo acontece em um ambiente, em um contexto sociocultural marcado por uma série de violências concretas e simbólicas, algumas delas naturalizadas e outras invisíveis, algumas não reconhecidas pela própria vítima, inclusive. Hoje vamos tentar pincelar um pouco da complexidade que entrelaça os diversos tipos de violência e que torna o nosso trabalho na proteção especial do SUAS ainda mais desafiador. E claro, com implicações práticas lá no miudinho do nosso trabalho. Vamos lá para mais essa conversa? Eu sou Ana Pincolini e esse é o SUAS Conversa. Nesse vídeo vamos pincelar um pouco da complexidade do fenômeno da violência e do porquê não é tarefa simples o nosso trabalho na proteção especial do SUAS. Vamos falar de alguns elementos que fazem parte desse fenômeno e de um modelo bem interessante para olhar para sua complexidade, baseado na teoria bioecológica do desenvolvimento humano, de Urie Bronfenbrenner. Mas antes, eu convido você a curtir esse vídeo e a inscrever-se aqui no Suas Conversas, caso não seja inscrito. Convido também a ativar o sininho das notificações para ser avisado quando eu coloco vídeos novos. Me siga lá no Instagram, @AnaPincolini, para ficar por dentro dos eventos e dos cursos com inscrições abertas. Todas as minhas redes sociais e contatos ficam na descrição do vídeo, abaixo do player. Nós vamos dividir esse vídeo em 3 pontos. No primeiro, eu quero mostrar como os diversos tipos de violência se relacionam uns com os outros. No segundo, eu quero falar de alguns elementos integrantes da violência, sobre os quais eu gosto de pensar quando eu estou planejando uma intervenção. E no terceiro eu vou falar um pouco da complexidade desse fenômeno, tomando por base o modelo bioecológico do desenvolvimento humano de Urie Bronfenbrenner. Aqui eu falo em violências, mas isso vale para todos os riscos pessoais e sociais por violação de direitos, como negligência, abandono, enfim, todos. Primeiro ponto. Quando a gente analisa esses riscos pessoais e sociais por direitos e vai pensar uma intervenção na proteção social especial, nós precisamos perceber que eles estão relacionados entre si. Pensem no exemplo da violência sexual. Ela vai estar comumente associada à violência física e psicológica. Dependendo de como ela é tratada na rede e no sistema de justiça, ela também poderá estar relacionada à violência institucional, pela exposição a questionamentos inadequados e pela exposição da história dessa criança. Se a violência sexual for do tipo exploração sexual comercial, ela também vai ser uma das piores formas de trabalho infantil. Outra relação interessante de fazer com a violência sexual é sobre a confiança da criança ou adolescente de revelar para os pais. Naquelas famílias em que a educação é punitiva e os pais recorrem à violência física como modo de educar, muitas crianças evitam contar que foram abusadas por um tio, por um avô, porque têm medo de apanhar. E quando esse abusador conhece esse funcionamento da família, é bem possível que ele se aproveite disso, dizendo coisas do tipo: se você contar para sua mãe, ela vai te bater. Alguns abusadores também se aproveitam de situações de negligência. Tem um seriado bem interessante sobre o americano Jeffrey Epstein, um rico empresário que buscava garotas em bairros pobres para a exploração sexual. Ele acabava identificando meninas vulneráveis economicamente
e emocionalmente, e meninas que eram, de certa forma, negligenciadas. Muitas vezes a vítima é uma criança ou adolescente que não tem atendidas as suas necessidades materiais e afetivas e vê a relação com o abusador como uma relação especial ou como uma relação diferenciada que ela não tem com outras pessoas. Por que eu estou falando disso, que parece tão genérico? Isso tem tudo a ver com a nossa prática lá no CREAS. Lá nos primórdios dos meus tempos de CREAS, eu achava legal o PAEF ter grupos temáticos por tipos de violência. As famílias com situação de abuso sexual, aquelas com situação de trabalho infantil, as outras com violência física contra a mulher, as outras com violência psicológica. Hoje eu me inclino a grupos heterogêneos, pensando que as violências estão relacionadas, trabalhando a violência, a situação de risco social como um modo de relação. Eu ainda acho interessante grupos homogêneos para famílias que tiveram membros afastados do convívio familiar e comunitário. Nesse caso eu acho bacana porque elas estão em um processo de reintegrar a pessoa à família. E as outras famílias estão vivendo o mesmo processo. Então elas vão acompanhando umas às outras. Mas eu não acho isso interessante com outras situações de risco. Um outro exemplo são os adolescentes em conflito com a lei. Os que trabalham no tráfico, ao mesmo tempo, são autores de ato infracional e são vítimas de uma das piores formas de trabalho infantil, como falamos muitas vezes aqui. Quando vamos pensar nossa intervenção com esses adolescentes e com suas famílias, temos que ter esse duplo caráter, esse duplo olhar. E sem entrar no mérito de quando esses jovens entram as medidas com uma trajetória de falta de acesso à saúde e educação, porque afinal isso também é frequente. Por isso é que eu lancei nesse vídeo aqui do card aquela provocação, se a gente realmente trabalha o ato infracional enquanto risco pessoal e social por violação de direitos, ou se trabalhamos a medida socioeducativa e só a medida. E eu me incluo nisso, tá? Eu me incluo nesse desafio de pensar formas e metodologias de trabalho especializado que levem em conta essa complexidade. Bom, já fiz a relação entre as violências e eu acho que isso se materializa na prática quando a gente não segmenta grupo das vítimas, grupo dos abusadores, grupo, enfim, da violência sexual, grupo do trabalho infantil. Acho que isso tem, de fato, uma repercussão quando a gente trabalha essas violências como modo de relação. O segundo ponto que eu queria trazer é sobre alguns elementos que eu vejo como estruturantes das violências. Em todos os conceitos que a gente viu ao longo dessa série, a gente acabou percebendo que as violências e os riscos pessoais e sociais por violação de direitos, eles se sustentam em relações de assimetria de poder, onde o sujeito mais forte tem maior grau de desenvolvimento ou é culturalmente colocado em maior posição de poder e esse sujeito pratica o ato violento. Afinal, ele está inserido nessa sociedade que tem todos esses atravessamentos. Isso acontece na violência contra a criança, por exemplo, marcada por uma cultura adultocêntrica, pensada pelos adultos, uma sociedade pensada pelos adultos. Acontece na violência contra a mulher, marcada pelo patriarcalismo e pelos estereótipos de gênero. Acontece nas discriminações por etnia e por orientação sexual. E eu penso que essa diferença de poder se relaciona também com outro elemento que opera nesse conceito, nesse fenômeno da violência. Mas isso é com base nas minhas leituras, tá? De novo, é com base no que eu venho estudando. Um dia eu quero, inclusive, estudar melhor esse elemento, que é a reificação. A reificação é um conceito marxista que significa transformar algo em coisa. Transformar conceitos em objetos ou pessoas em objetos. Esse conceito foi estudado e enriquecido posteriormente por George Lukács como um processo histórico inerente às sociedades capitalistas e que se caracteriza pela transformação da atividade produtiva, das relações sociais e até da subjetividade humana em objetos, em coisas. O trabalho, as relações sociais e os sujeitos vão automaticamente se convertendo em objetos ou mercadorias que circulam no mercado de consumo. Claro que o conceito é muito mais amplo do que eu estou falando aqui, e eu preciso estudar muito mais esse tema, porque eu me interesso sobre ele. Mas eu sempre penso nesse conceito da reificação quando eu estou doente, por exemplo, e não posso ir trabalhar. Aí eu tenho que tirar um atestado e alguém me diz, ninguém é insubstituível. E aí eu sempre lembro disso. Se você morrer, vai ter outro para te substituir. A mesma coisa quando tem um emprego com um salário péssimo e você recusa e alguém te diz, tudo bem, você recusou, mas vai ter quem aceite.
Ou seja, isso é uma reificação, é uma objetificação das pessoas, que elas são cambiáveis, elas são trocáveis nessas relações de trabalho que se constituíram. Isso é bem palpável. Se não tem esse objeto aqui, eu coloco aquele outro objeto. Claro, não é esse o foco, o mundo do trabalho. O meu foco, que eu quero estudar mais sobre isso, é no fenômeno da violência, no aspecto subjetivo da reificação, em como acontece a transformação do sujeito em coisa, num sujeito tornado objeto. Eu acho que a violência, o ato violento, ele naquele momento esquece que ali tem um sujeito e ele o transforma em uma coisa. O seu corpo vira um suporte sobre o qual vão ser dados os tapas, o tiro, sobre o qual vai ocorrer o abuso. É um pouco daquilo que acontece nas guerras, em que você desumaniza o inimigo. Só que essa reificação acaba acontecendo nas situações de violência, inclusive dentro das famílias. Então, essa objetificação do outro, essa coisificação do outro, é algo que me choca sempre quando eu estou diante de uma notícia ou de uma situação de violência ou de abuso. Ou quando eu ouço falar desses crimes horrorosos com muito sadismo e crueldade, porque parece que tem um grau maior ainda de coisificação. Então, uma das coisas que eu fico pensando é como fazer voltar o sujeito, como produzir essa ruptura nessa coisificação do outro que acontece nas violências. No caso, a coisificação da vítima pelo agressor, pelo menos naquele momento em que os seus sentimentos não são considerados. E também tem o seguinte: quando a gente simplifica esses papéis de vítima e de agressor, a gente também reifica. A gente também reduz esses dois sujeitos ao ato do qual ele foi vítima ou ao fato dele ser um agressor. Por isso eu não gosto muito de grupos de vítimas e grupos de agressores, cristalizando esses papéis, meio que reforçando essas posições. Esse elemento da coisificação também aparece quando somos solicitados a retirar, recolher ou até coletar, como uma colega ouviu aqui, as pessoas em situação de rua. Como se essa pessoa, se esse sujeito fosse um objeto que eu estou retirando da rua. Quando estamos desenvolvendo um trabalho social especializado, muito mais do que dar aulas sobre os tipos de violência, temos que tentar incidir nesses processos. Nesse processo da diferença de poder, da assimetria das relações e de todos os atravessamentos culturais, sociais e históricos, e nesse processo muito entranhado de tornar o outro enquanto coisa, de tomar o outro como coisa. Se a gente incidir nisso, eu acho que estaremos incidindo de alguma forma no desmonte da base de todos os tipos de violência. Tá, eu confesso que parece meio idealista e até onipotente a gente achar que tem este poder, mas eu acho que esses elementos precisam estar presentes de alguma forma na nossa intervenção, no nosso horizonte de intervenção. E sim, sem desconsiderar aspectos objetivos da realidade, já que com fome e sem saneamento é difícil refletir sobre crenças que as famílias trazem. A nossa aposta deve ser nas aquisições materiais, nos direitos, no acesso aos serviços, mas também nas aquisições relacionais. É com isso que precisamos trabalhar, inclusive seja na básica, seja na especial, em todas suas. A dimensão que pode tomar o nosso trabalho ela é muito grande, porque ela envolve a desconstrução desses papéis, a desconstrução de crenças e o resgate da empatia, do respeito pelo outro enquanto um sujeito e não enquanto um objeto. Seja um objeto na hora do ato violento, seja um objeto de tutela do Estado e das políticas públicas. Então, trazer o sujeito de volta, desmanchar com esse olhar como coisa. Por fim, o terceiro elemento que eu gostaria de trazer nesse vídeo, que finaliza essa série dos riscos pessoais e sociais, é relativo a uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria bioecológica do desenvolvimento humano, do Urie Bronfenbrenner. Essa é uma conhecida teoria da psicologia do desenvolvimento. Ela leva em conta o contexto, o que é chamado de desenvolvimento ecológico ou em ambiente natural. Urie Bronfenbrenner considera o ambiente ecológico onde o ser humano se desenvolve como se fosse um conjunto de camadas, que ele mesmo descreveu como se fosse uma boneca russa, onde uma bonequinha fica dentro da outra. A primeira dessas camadas, a mais próxima dos sujeitos, é o microsistema, que é o ambiente de interações face a face. A família, a escola, os contextos de interação direta compõem o microsistema. O segundo desses círculos é o exossistema,
Esse é um círculo no qual não há interação direta, mas que afeta a pessoa em desenvolvimento. Por exemplo, o que acontece no trabalho dos pais afeta a criança, mesmo que ela não interaja diretamente. Se os pais estão com salários atrasados, se o ambiente de trabalho é muito estressante para os pais, isso vai afetar a criança e poderá repercutir em uma violência, em um descaso, enfim, algo com ela. Outros exemplos de exossistema seriam a escola dos irmãos, os amigos dos pais, enfim. E por fim, o macrosistema, que é o mais amplo dos círculos, ele vai considerar o contexto cultural e político que vai influenciar no desenvolvimento. No macrosistema, nós vamos ter o sistema político, nós vamos ter as crenças, nós vamos ter aspectos históricos e culturais ainda mais amplos. Além desses três ambientes, o microsistema, o exossistema e o macrosistema, o autor considerou a existência do mesosistema, que é aquela zona de interação e de trocas entre um sistema e outro. Ah, mas o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente reconhecer a complexidade da violência. Tanto que vários autores expandiram esse modelo para pensar alguns fenômenos. Por exemplo, a violência contra a mulher. Vamos tomar como exemplo o modelo ecológico da violência contra a mulher. No microsistema daquela mulher, a gente vai encontrar fatores como ter presenciado a violência na infância, ter crescido vendo o pai bater na mãe, dentre outros, por exemplo. No exossistema, como a comunidade, nós encontraremos fatores mais amplos, como a violência comunitária, nós já encontraremos algumas crenças de que ninguém deve se meter nos conflitos do casal, crenças de que o homem pode ditar comportamentos da mulher. E no macrosistema nós vamos achar fatores ainda mais amplos e relacionados com a sociedade inteira, como o fato das mulheres terem salários mais baixos do que os homens para a mesma função, de haver menos mulheres na política, e os estereótipos de gênero, o patriarcalismo e tantas outras questões que vão se associar ao fenômeno da violência doméstica contra a mulher. Eu não vou dar uma receita pronta de como a gente trabalhar com tudo isso e nem conseguir explicar com muito aprofundamento num vídeo o que é a teoria bioecológica do desenvolvimento humano, mas eu me coloco como alguém sedento de teorias e de metodologias que nos ajudem a reconhecer toda essa complexidade, a transcender a mera orientação, a resposta reativa, a olhar os elementos que temos aí e, junto com as famílias, convidá-las a olhar para tudo isso. Pode ser uma das chaves para ruir de dentro os padrões violadores de direitos. Então, minha gente, estamos aqui para construir. Estamos aqui também para desconstruir juntos. Eu espero que esse vídeo contribua com você, aí no miudinho do seu CRAS, do seu CREAS, do seu serviço de acolhimento, seja lá onde você trabalhe, para essas construções e desconstruções. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima conversa. Tchau!